Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Deus me dá nesta tarde abençoada de domingo mais uma oportunidade de levar aos corações dos meus irmãos e ouvintes mais uma palavra. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempo de guerra, tempos de dificuldade, mas o próprio Senhor Jesus disse na tua santa palavra: basta a cada dia o seu mal. E a igreja, meus amados irmãos, ela corre risco de ficar para trás. Ela corre risco de ser reprovada pelo Senhor. Meus irmãos, mas a igreja que vigia, louvado seja Deus, ela não vai tombar no campo de batalha. Com toda certeza, ela vencerá. Com toda certeza, ela será mais do que vitoriosa. Por que eu falo assim, meus irmãos? Porque ela tem guardada em seu coração a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo já declarou para os escolhidos do Senhor acerca da santificação que nós devemos fazer para agradar ao Senhor, ser salvo e um dia morar na eternidade. O Espírito Santo já nos declarou. Meus amados, então a igreja do Senhor, o que ela não pode é se espelhar neste mundo depravado, é se espelhar em homens e mulheres que não têm compromisso com o Senhor. A salvação é individual. A salvação é individual. Se alguém passa no meio da lama, você não é obrigado a passar. Você pode muito bem se desviar da lama. Você pode muito bem evitar esta sujeira. Louvado seja Deus sobre os seus pés, sobre a sua vida. Basta vigiar, cortar volta, desviar do mal. Enfim, meus amados, a salvação é individual. E nesta tarde abençoada e sagrada, quero falar com meus irmãos e ouvintes nesta tarde. Não importa onde você congrega. Não estou aqui para falar de ministério. Não estou aqui para apontar nenhum líder de rebanho, porque, queira ou não, eles são nossos companheiros na obra do Senhor. É verdade que uns realizam de um jeito, outros realizam a obra de um outro jeito. Ou seja, alguns realizam na carne, e esses alguns, eu não tenho dúvida, é a maioria. Mas tem alguns que realizam no Espírito, ensinando o rebanho o caminho do céu. E o caminho do céu, o caminho da eternidade, é o Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde abençoada, meus amados, eu convido vocês para ler a palavra de Deus. Quero ser bem rápido, em poucos minutos, aleluia, para falar com vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo estará esclarecendo em vossos corações a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia Sagrada na segunda carta a qual escreveu Pedro. Deus tem uma palavra esta tarde abençoada. Não importa onde você congrega, qual é o teu ministério, você tem que entender o seguinte: você tem negócio com Deus e não com o homem. Então, a partir de hoje, eu creio
você vai aprender a guardar no teu coração as coisas que edificam. Você vai começar a partir de hoje a viver de um modo diferente. Siga os exemplos de Cristo, siga os exemplos dos apóstolos do Senhor, os profetas do Senhor, a igreja primitiva, os patriarcas, aqueles que foram fiéis a Deus. Sigam o exemplo deles e pode ter certeza, você é mais do que vitorioso. Te convido nesta tarde para a palavra do Senhor. Este que vos fala é o pastor Carlos Nathaniel, da Igreja Pentecostal, Ministério do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Tietê. Ore a meu favor, a favor da minha esposa, a favor do meu ministério nesta cidade. A luta está travada, irmãos. Quando a gente consegue granjear almas para o Senhor, quando nós conseguimos pregar o Evangelho para elas, não demora muito, alguém se manifesta para tirar do nosso meio. Digo, pessoas em outros ministérios, elas se infiltram e começam a tirar do nosso meio. Mas em tudo eu dou glória a Deus, porque o mesmo Deus que está lá também está no meu ministério. Mas ora a meu favor, ora a favor do meu ministério, e apresente estes irmãos e irmãs nas mãos de Deus, para que eles possam entender que eu, meus irmãos, eu, pastor Carlos, da Igreja Pentecostal, Ministério do Senhor Jesus Cristo, eu tenho um sentimento, eu tenho um coração, eu sou um ser humano, e nenhum pastor quer perder ovelhas do teu pasto, nenhum pastor quer perder ovelhas do teu aprisco. E eu estou enfrentando aqui na cidade de Tietê este tipo de luta, enfim, oposição interior e também exterior. Ore a meu favor, meus irmãos, para que eu não venha me curvar, mas prosseguir avante, pregando este Evangelho e não desistindo das almas. Amém? 2 Pedro capítulo 2, convido meus amados a meditar a palavra comigo. Quero agradecer meus irmãos seguidores que seguem meu canal, meus irmãos e irmãs que se inscreveram, são inscritos no meu canal. Deus que possa abençoar a cada um. Divulguem, meus irmãos, o Evangelho. De alguma forma procure passar para frente o Evangelho do Senhor, aí assim você vai estar ganhando almas para o reino de Deus. 2 Pedro capítulo 2, quero ser bem rápido nesta noite abençoada, ou seja, esta tarde abençoada e sagrada. 2 Pedro, louvado seja Deus, capítulo 2, nós lemos o versículo 20, a seguir, onde diz o seguinte: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espujadouro de lama. Fica, meus irmãos, esta palavra para expressarmos aqui esta tarde abençoada e sagrada. Louvado seja o nome do Eterno. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, aleluia. Quantas pessoas escaparam das corrupções do mundo? Meus irmãos, esse capítulo 2, aleluia, os falsos profetas já tinham se infiltrado no meio do povo de Deus. Ali, meus amados irmãos, pisando no Evangelho, desafiando o apostolado do apóstolo Paulo. Eles estavam ali, meus irmãos,
Louvado seja Deus, invalidando a palavra, invalidando o Evangelho. Estava ali, meus irmãos, persuadindo a igreja do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, alguns já tinham se dobrado para a mentira, para as vãs filosofias. Meus amados irmãos, ali muitos já tinham sido persuadidos por palavras persuasivas destes homens. Meus amados irmãos, foram pessoas que um dia se dobraram para Jesus, eram fiéis ao Senhor, mas com o passar do tempo houve um declínio muito grande espiritual, e deixaram a verdade. Meus amados irmãos, nós vemos nesta tarde abençoada a palavra do Senhor, quando o apóstolo disse: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meus irmãos, se você conheceu a verdade e deixou de andar nela, antes você andava no caminho estreito, mas com o passar do tempo você saiu e agora está no caminho largo. É a pior coisa que você está fazendo hoje. A pior coisa. Porque um dia você conheceu a verdade. Um dia você teve experiência com o Senhor. Mas de repente alguém se manifestou no teu caminho. Aquele chamado líderes. Aqueles que são responsáveis por um rebanho. De repente, essas qualidades de pessoas cruzaram o seu caminho e fizeram como aquele espírito maligno lá de Gênesis, ao qual usou aquela serpente. Invalidou a palavra, te deu um conselho antibíblico e de repente, por ser mais fácil, você se dobrou. Ser mais fácil como? O que antes não podia porque era pecado, hoje não pode mais. Antes para você era pecado, mas hoje para você não é mais. Porque hoje você pode continuar praticando o que você praticava no tempo do velho homem. Se você mentia, você pode continuar mentindo. Se você assentava na roda dos escarnecedores, se você tinha prazer nas brincadeiras imorais dos ímpios, hoje você pode continuar, não tem problema. Você pode continuar com a televisão dentro da tua casa. Você pode continuar com as tuas vaidades, com tudo que não presta. Não tem problema. Infelizmente, esses tipos de homens se infiltraram em nosso meio, dizendo que, no caso aqui na passagem, que a circuncisão é necessário. Enfim, meus amados irmãos, pessoas servindo a Deus na lei judaica, na Torá, sem nenhum mínimo de entendimento, não consegue compreender, não consegue discernir a Torá, os mandamentos do Velho Testamento, onde quase todos os mandamentos do Velho Testamento ainda hoje é válido no Novo, pois tudo representava Cristo, apontava para Cristo, mas eles não entenderam, ou entenderam, mas com o passar do tempo eles escolheram multidão. Eles querem multidão à noite em suas frentes, eles querem movimento, eles querem ver após o culto quanto rendeu na tesouraria, não estão preocupados com a alma, pois uma alma tem mais valor que o mundo inteiro, mas eles não ligam para isto. Então o alvo deles é outro. E é exatamente o que vinha acontecendo aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Esses homens já tinham se infiltrado. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Meus amados, a pior coisa que tem é o homem escolher este caminho e mais tarde sair deste caminho.
começar levando a sério este Deus tão poderoso e mais tarde não levar a sério mais. O último estado de pessoas assim será pior do que o primeiro. Então, que nós possamos vigiar, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele está voltando. Fica bem claro aqui nesta tarde, versículo 21, porque melhores fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É claro, meus irmãos, que você não é considerado como um porco. Você não parece um porco. Louvado seja o nome santo do Senhor. É claro que não, aleluia, como um cão, de forma alguma, mas sim são os animais lá fora. É uma colocação. Aqui se trata do pecado. Um dia Deus te tirou da lama, do lamaçal do pecado. Mas como faz um porco? Você está fazendo a mesma coisa, você está voltando para o lamaçal. Um dia Deus te tirou da lama, te lavou com a lavagem da palavra. Você passou pelo processo de uma limpeza, mas de repente, mais tarde, você voltou às velhas práticas do velho homem. Voltou para o lamaçal, voltou para o pecado, voltou para o prazer mundano. Deus que tem a misericórdia, nesta tarde abençoada e sagrada, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Se eu estiver falando com alguém que nesta tarde que você está na lama, antes você servia a Deus à luz da palavra, era doutrina, era santidade, era consagração. Hoje não existe mais isso na sua vida, mas você pratica o mesmo que o mundo pratica. Eu te convido nesta tarde em nome do Senhor Jesus, sai da lama, sai da lama. Muitas pessoas que se dizem cristãs, elas rolam na lama para agradar os porcos. O que eu quero dizer com isto? Você pratica o que os ímpios praticam. Você pratica o que o mundo pratica para você agradar aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado. E você tem que sair deste lamaçal e convidar essas pessoas para sair do lamaçal e vir para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor nos revela no livro de Apocalipse: aquele que é limpo, limpe-se ainda, e aquele que é sujo, suje-se ainda. Pense nisto. Se você está se limpando ou está se sujando, louvado seja o nome poderoso do Eterno. Meus amados, não importa onde você congrega, a salvação é individual. Faça a tua parte, pois relata-nos a Bíblia Sagrada em Apocalipse sobre o livro, aleluia, que fala da igreja de Sardes. Livro de Apocalipse, que fala da igreja de Sardes, aleluia, onde era um povo misto. Uma parte servia a Deus à luz da palavra, mas a outra servia na carne, praticava o mundo, dava ouvido a falsos profetas. Era um evangelho fácil. Lá está escrito: porém tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as tuas vestes, e comigo andarão de brancos, porquanto são dignas disto. Faça a tua parte, não importa onde você congrega. Você conhece a doutrina, você sabe, aleluia, o que fazer para agradar a Deus. Pense nisto. Coloque isso no teu coração aqui nesta tarde abençoada, onde você está ouvindo esta palavra. Eu quero ler apenas agora Provérbios capítulo 26, versículo 11, e já vou terminar porque a bateria do meu celular já está quase acabando. Falta menos de 15% e eu preciso encerrar urgente em nome de Jesus. Provérbios 26, verso 11, e eu já vou terminar. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Glórias ao Senhor. Provérbios, capítulo 26.